Vamos então ligando para o quarto painel desta tarde. Como a inteligência artificial está redefinindo o comércio mundial. Eu convido para moderar essa etapa, Roberta Portela, por favor. Vamos recebê-la? A Roberta é conselheira técnica da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. E convido os panelistas, Fabrício Lira, diretor de Dados e Inteligência Artificial da IBM, Robert Jensen, presidente da CESPRO e Deputy Chairman da WITSA e Chairman do All Tax Force, World Innovation, Technology and Services Alliance. E também Bruno Mondin, CEO da Stefanini Ventures. Roberta, é com você. Ok, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui um painel que foi estruturado com muita atenção a essas novas perspectivas e novas necessidades que o comércio internacional vem apresentando. E o objetivo é que possamos comentar ou tratar de uma maneira bastante educativa, entre aspas, esse é o termo que eu usei na nossa reunião de alinhamento, porque estamos falando de algo que é novo para a maioria de todos nós, da maioria desse público, não para os nossos painelistas, mas para quem atua no comércio internacional. Sabemos que, embora estejamos dia a dia tratando sobre temas e lidando operacionalmente com assuntos que trazem a inteligência artificial, nós não entendemos os reflexos e a extensão desses reflexos no nosso dia a dia. Então, eu quero cumprimentar a todos aqui presentes e também ao público que nos assiste de casa e agradecer aos painelistas que gentilmente estão aqui conosco, na pessoa em especial do Robert Jensen, presidente da CESPRO, que me ajudou a estruturar esse painel, porque, afinal de contas, talvez eu não entenderia exatamente como seria a melhor forma de compor um painel que pudesse dialogar, que pudesse fazer essa interseção entre inteligência artificial, né, a tecnologia, essas novas tecnologias e o comércio internacional. Então, eu declaro iniciado o nosso painel e passo a palavra imediatamente para o Robert Jensen. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado a Roberta. É um prazer estar aqui com o Fabrício e com o Bruno, com vocês também. E eu acho que eu tenho um clicker, né, um presenter, para poder passar aqui os slides. Eu vou continuar sentado, né, e eu convidaria todo mundo a ficar próximo, né? Afinal, nós vamos aqui para falar para vocês, a gente quer ver vocês de perto, né, não tão longe assim, né? Mas, de qualquer maneira, nós três aqui fizemos um alinhamento, então parece que a gente conseguiu construir um fio condutor do tema para que todos pudessem ter aí uma compreensão maior e melhor. E eu já pergunto, quem é que já está trabalhando com IA em alguma maneira? Levanta a mão, por favor. Pois é, eu confesso que eu esperaria mais pessoas, né? Só para deixar o contexto para vocês, a reputação da IA é de que ela tem um impacto na nossa sociedade, tal qual a máquina a vapor teve lá na Revolução Industrial e, mais recentemente, a internet. Então, ele realmente tem a medida de tamanho de impacto é quantos segmentos da economia ele consegue atingir. E não fica quase que nenhum de pé hoje em dia sem isso. Mas, vamos lá, ver se eu consigo clicar aqui. Não? O computador está lá? Um momento. Tá bom. Não, eu acho que eu prefiro ficar sentado. O púlpito esconde o resto. Eu sempre falei que era muito melhor a gente ver as pessoas em cima de uma moto, porque a gente vê o corpo inteiro, do que atrás de um volante que só vê a cabecinha, né? Então, aqui está, o púlpito esconde. Né? Eu estou bem confortável, obrigado. Então, como é que estamos aí, meu pessoal?
Eu tenho um slide introdutório só para contar um pouco quem somos, né? A CESPRO. Quem conhece a CESPRO? Levanta a mão. Pois é, então vou evangelizar alguns de vocês. A CESPRO é a principal e mais longeva entidade empresarial do setor de tecnologia, fundada em 76, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem uma representatividade nacional, tem uma nave-mãe em Brasília, que acompanha as pautas legislativas e está sempre naquele foco de defender institucionalmente o nosso setor. E nós somos 18 estados representados por 14 capítulos com 2.500 empresas de tecnologia associadas, de uma grande relevância e impacto dentro da nossa sociedade. Aí uma pergunta para vocês enquanto eles estão trabalhando. O que fica de pé hoje sem tecnologia? Essa é a importância que a tecnologia tem na vida de todo mundo. E eu queria muito que alguns interlocutores que têm poder, né, de poder fazer impacto, inclusive com o econômico e financeiro, entendessem isso de verdade. Porque a gente continua, comparativamente com outros países, devendo na capacidade de investimento que a gente faz para ter uma infraestrutura tecnológica de primeiro mundo. Eu passei muito tempo da minha carreira vendendo o Brasil institucionalmente no mundo, no setor de tecnologia. E, em termos técnicos, o brasileiro não deve para ninguém. Eu dizia que ele era tão bom quanto ele era no campo do futebol. Agora, eu digo que ele é melhor, porque o futebol está de lado. Né? Mas nós, tecnicamente falando, não devemos para ninguém. A gente é top de prateleira. A gente tem outros desafios no contexto da competitividade, mas não tem nada a ver com a competência técnica. Tem a ver, obviamente, com outros fatores. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, foi. Então, o nosso mestre de cerimônias carinhosamente apresentou e disse que eu estou responsável por uma força-tarefa de inteligência artificial na WITSA. O que é a WITSA? Tem a CESP Brasil, aí cada país tem o seu, não chama de CESP, né, mas cada um tem sua entidade, que forma uma ONU, chamada WITSA. E lá a gente assumiu esse protagonismo com o IA, justamente para entender que nós estamos vivendo aqui um grande momento na história da humanidade, de grande mudança. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, a ponta para lá. Então, aqui eu estava falando da CESP, né, fundada em 76, aqui no Rio de Janeiro. Depois, no café, eu posso contar uma história interessante, porque foi fundada, motivada por concorrência desleal do governo com o setor. Mas a gente tem justamente esse papel institucional de representar os interesses da indústria, fortalecendo o setor, construindo oportunidades e apoiando sempre o desenvolvimento empresarial. Né? Afinal, o desenvolvimento empresarial é a força motriz da economia. Então, aí, obviamente, como nós somos do capítulo Rio, temos um foco carinhoso, muito especial com a nossa cidade, com o nosso estado. E aí fazemos eventos, programas de aceleração, envolvidos com fomento da pesquisa e desenvolvimento. E a WITSA, que eu estou trazendo aqui, é um slide só para ter o contexto, é justamente essa ONU. E é lá que nós aprendemos o que a gente vai compartilhar com vocês aqui para frente. Qual é o nosso contexto? Como eu falando, essa tecnologia ela vai definir o nosso século. Né? E as nações estão numa corrida de competição, quem vai ser protagonista. Né? Então, ele é um impacto que tem aí um reflexo econômico, geopolítico, e inclusive da ética de nós indivíduos dentro de um contexto de sociedade e dentro de um contexto global. As dimensões dessa corrida, né? Então, você tem a questão de você criar novos produtos com nova propriedade intelectual, você tem a economia, a indústria querendo entender como é que estão os componentes de produtividade que isso vai oferecer e ele poder continuar relevante, né, no seu setor. Né? E tem a grande discussão da ética em relação a isso, né? A relação da privacidade de dados. Né? Eu gosto muito de fazer analogias com o esporte. Né? E o futebol sempre foi uma que a gente prefere, né? Meio brasileiro. Mas o meu lado meio americano gosta do golfe. E tem um cidadão que ensina a jogar golfe, que já faleceu, chamado Ben Hogan, e ele faz uma explicação muito simples de como é que você cuida do primeiro fundamento, que é segurar o taco. Que eu empresto aqui para entender o desafio que nós, seres humanos, temos com a inteligência artificial.
Para você segurar um taco de golfe corretamente, ele tem que ser como se fosse a extensão dos seus braços, com uma peça só, um pêndulo. E ele diz o seguinte, é que nem segurar um passarinho. Você segura forte o suficiente para ele não voar, mas não tão forte para matá-lo. É a mesma coisa com a IA. Nós temos que dar o fomento da inovação que ela proporciona, mas, ao mesmo tempo, criar salvaguardas que nos protejam nossos direitos universais, né, e a nossa privacidade. Esses desafios universais, né, tem uma corrida para a formação de talento. Hoje, o nosso setor já existia a nível mundial um déficit dentro do setor de TI. Com a IA, isto acelerou, né? Então, quem conseguir estabelecer políticas públicas e programas que acelerem a capacitação de talentos dentro da inteligência artificial, ele vai ter a capacidade de ser protagonista. E aí o desafio de você ter infraestrutura. A cidade do Rio de Janeiro largou bem na frente com o nosso prefeito, tem instalações de data center, tem uma série de movimentos em torno do Rio AI City, né? Mas o ambiente regulatório é fundamental. É a história do passarinho. Eu tenho que fazer as duas coisas, né? E garantir a resiliência cibernética. Eu atuei por muito tempo dentro desse contexto de cybersecurity, e eu digo o seguinte, é a primeira vez que você vê uma tendência tecnológica trazer uma outra reboque, e agora elas são como irmãos siameses, né? Você precisa mais de cyber dentro de IA e precisa mais de IA dentro de cyber. Quando você olha para as barreiras para essa liderança global, né, você tem uma governança ainda muito fragmentada, não tem consenso. Amanhã, inclusive, depois, Roberto, eu vou convidar, a UISA está promovendo um webinar, às 11 horas, horário Brasil, diretamente de Washington, para que Washington conte qual vai ser a estratégia agora, política nacional com relação à inteligência artificial. E, obviamente, a gente já tem mais ou menos um tempero que os Estados Unidos está fazendo, o que é bem diferente da Europa, que é um caminho que normalmente o brasileiro gosta de espelhar, né? Existe aí a concentração de alguns poucos ecossistemas, mas essa concentração ela é muito maior só porque ela já existia antes. A inteligência artificial só fez aumentar esse desequilíbrio, né? E os riscos de mau uso, isso é natureza humana, né? As pessoas estão usando as várias diferentes armas, inclusive usar a inteligência artificial a seu favor para o bem ou para o mal. Então, a gente sempre defendeu, dentro do setor, que a gente não tem que regular a tecnologia, a gente tem que regular o outcome, o resultado da tecnologia. E o que é necessário para ser protagonista? Visão de longo prazo. Tem que quebrar com essa visão política de olhar como é que você vai desenvolver as políticas. É visão de Estado, não é visão de partido. E isso é um desafio que nós temos aqui no Brasil. E fomentação de parcerias público-privado, inevitável, que o volume de recursos é enorme para ser feito, né? E o investimento em educação e retreinamento, porque vai acabar com a força de trabalho. Realmente algumas coisas vão desaparecer, mas outras vão surgir. Agora, se nós ficarmos parados assistindo, os que não estão mais dentro do contexto não vão estar preparados para essa nova realidade. E aí cabe nós, política e Estado, poder fazer desenvolvimento dos programas para retreinar nossas forças-tarefas. O lado empresarial defende muito que a regulação se dá pela definição de padrões de consenso. Então, você vai ver muito movimento dos fabricantes para que eles possam criar esse consenso. Sendo que um pouco de viés que as big techs que a gente já vê, Google, Meta, Amazon, OpenAI, já estão fazendo o seu próprio caminho, né? Mas eles vão se deparar com uma coisa que todos nós deparamos, que é a confiança. A gente tem uma aceleradora no nosso conglomerado empresarial, né? E eu digo que, na questão dos empreendedores que estão buscando investimento, a palavra-chave, sempre que se fizer um pitch, chama clareza. E a clareza gera confiança. Então, isso é um desafio que todos vão ter, né? Porque enquanto ficar jogando pôquer, não vai existir clareza. E aí o futuro, para encerrar e poder passar para o meu amigo Bruno, né? Eu já vou pedir desculpas, inclusive, eu estou programado para pegar um voo às 6 da tarde lá no Galeão para ir para Vitória para uma reunião de conselho amanhã. Então, eu talvez não fique aqui o período todo do painel. Mas, olha, eu espero que as nações possam aprender um pouquinho conosco na SESP, porque temos um lema, porque foi que nos juntou lá atrás, quando a gente foi
virar um conjunto grande versus um gigante chamado governo federal que começou a competir com as empresas da época. Juntos somos mais. Na verdade, juntos sempre seremos mais. E isso é fundamental. Então, a liderança ela vai vir justamente da capacidade de colaboração, capacidade de inovar, mas sempre fazendo isso com responsabilidade. E aí fazer a IA trabalhar para todo mundo. A WITSA, ela tem como slogan dela, Fulfilling the Promise of the Digital Age. Ou seja, nós vamos garantir que a promessa que a vida digital nos oferece vai acontecer. Então, com isso, muito obrigado. Esqueci. Só aqui para vocês, eu pego o QR Code, esse aqui é um policy paper. No nosso trabalho na WITSA, liderando aí a força-tarefa de IA, a gente desenvolveu um compêndio de recomendações para todos os governos a nível planetário. Não foi para Marte ainda, talvez o Elon Musk queira levar para lá, né? Mas o que deve ser pensado na hora de falar e mover o ambiente regulatório? O ambiente regulatório precisa ser alterado para contemplar essa nova realidade, mas tem que ser feito com bom senso. E esse papel, esse policy paper, está repleto de bom senso. Obrigado. Robert, obrigada. Não mudou. Agora, que eu vou embora. Obrigada, Robert. E eu quero aproveitar para dizer que nós, da Associação de Comércio Exterior do Brasil, temos todo o interesse de contribuir com os seus estudos na WITSA e com a construção de policy papers desse tipo que você está trazendo hoje para o público, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com insights e interesses que são de natureza dos operadores de comércio exterior. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa... acho que você falou um pouco sobre isso, essa necessidade de estarmos unidos para tratarmos sobre um tema que interessa a todos, e no comércio exterior, sem dúvidas, né, por conta de todas as operações que envolvem tecnologia desse tipo. Então, muito obrigada, conte conosco. Obrigada. Eu passo a palavra para o Bruno Mondin, da Stefanini Ventures, que vai tratar um pouco mais... Aqui a gente está pensando em 3 perspectivas diferentes, no nosso alinhamento foi o que conversamos. Então, vamos ver o que a Stefanini nos traz. Boa tarde. Obrigado, Roberta. Robert, Fabrício. Quando eu recebi esse convite para estar aqui com vocês, que tratam de comércio exterior, então, importação, exportação, o que está acontecendo no mundo, então, eu pensei um pouco de como é que trazer a inteligência artificial exatamente nesse contexto, né? Então, lá atrás, né, alguém falou, quem dominar a inteligência artificial dominará o mundo, né? Uma das primeiras pessoas que falou isso, lá em 2017, já há alguns anos atrás, foi o Vladimir Putin, da Rússia, né? Então, isso já dá um pouco a conotação do quanto realmente essa questão de inteligência artificial ela deve ficar importante nas relações mundiais aí nos próximos anos, né? Então, a partir do momento que um dos grandes líderes mundial já trouxe à tona esse assunto, ok? Inteligência artificial, ela está passando por um período de um boom, principalmente em investimento. Nós estamos falando de investimento na faixa de 190 bilhões de dólares o ano passado. Esse ano aqui, o número deve ser bem maior. Nós devemos estar na faixa aí de anúncio de investimento para lá de 500 bilhões de dólares só esse ano, ok? Nós teremos 3 principais blocos hoje, né, de antagonismo dentro da inteligência artificial, né, que seria os Estados Unidos, seria a China, né, e a União Europeia, ok? E esse cenário, provavelmente, né, o que hoje ainda ele não está claro como é que esse jogo da geopolítica global está trabalhando, mas provavelmente até 2030 a gente já deve ter algumas definições de como é que nós estamos, ok?
Para vocês entenderem um pouco das cadeias críticas quando a gente está falando de inteligência artificial, ok? Então, nós estamos falando, basicamente, de alguns gargalos tecnológicos. A GPU é o processador que ajuda a treinar as inteligências artificiais, que é muito importante, quando nós estamos falando de NVIDIA e outros, etc. Então, dominar o ciclo dessas GPUs de alta performance é importante, né? Dominar a litografia, né? Ou seja, a litografia, para vocês terem uma ideia, é quando você... É como se fosse um silk screen de uma camiseta, né? Você faz exatamente aquela impressão dentro daquele microchip de milímetros de tamanho. Tá? Então, aquilo é uma tecnologia que pouquíssimos países têm no tamanho que tem hoje. Tá? Hoje, o domínio disso está na Holanda e tem alguns outros países que têm mais trabalhando. Ok? E, finalmente, um assunto que veio mais à tona e mais recentemente, né, até por causa da questão tarifária, tem algumas coisas, que é a questão das terras raras. Né? As terras raras, basicamente, quando você está falando, são componentes muito importantes na fabricação não só de chips, bateria, componentes eletrônicos e assim vai. Né? É um assunto, uma questão que existe um domínio do mercado chinês bastante elevado, ou seja, quase 70%, 80% do mercado hoje vem da China, mas isso também está se reconfigurando. E o Brasil também tem um certo papel importante, porque a gente tem reservas de terras raras, embora a gente não tenha uma produção relevante disso. Ok? Então, trazendo de novo o domínio chinês nisso, né? 80% das terras raras estão lá. Tá? O controle do refino e a tecnologia de refino das terras raras estão lá. Tá? Essa vantagem de minerais críticos é bastante importante. Ok? Algumas vulnerabilidades. Né? A concentração geográfica da inteligência artificial ela é muito extrema hoje. Ok? Então, assim, hoje, basicamente, tem muita coisa em Taiwan, né? A fabricação das GPUs, fabricação de componentes, etc., está dentro de Taiwan. Muita coisa dentro da Coreia do Sul, depois a China e um pouco lá nos Estados Unidos. Isso concentra praticamente tudo que nós estamos falando de físico de inteligência artificial no mundo. Ok? Fora isso, tem pouquíssima penetração dessa indústria no mundo, tá? Quando você está falando de hardware, etc. Tá? Falei um pouco na Europa, Holanda, assim vai. Trazendo um pouco aqui da guerra dos chips, né? Então, assim, ela começa ali em 2019, né? Quando os Estados Unidos vai em cima da China e começa a travar um pouco esse comércio, né, de chips ali nas soluções tecnológicas. Ok? Depois, em 2022, a gente tem um segundo capítulo disso, que, além de barrar chips, empresas tecnológicas, etc., começa a se barrar softwares, outros componentes, capital intelectual e assim vai. Ok? Depois, agora, mais recentemente, agora, aqui, 2023, 2025, você tem a proibição de exportação e importação, né, de componentes tecnológicos de IA, né, principalmente dos Estados Unidos para o resto do mundo, que traz componentes aí no mundo inteiro. E, mais recentemente, agora, é o contrário. Né? A China entrou tentando controlar a exportação e uso, etc., dos minérios raros, que também afeta o mundo todo. Okay?
Uma das questões que está se desenvolvendo hoje, para vocês terem uma ideia de quanto isso acaba afetando essa questão do comércio exterior, não sei se vocês ouviram esse caso mais recente, tem uma empresa na Holanda chamada Nexperia. Ela é uma empresa de chip, ok? Não é chip de alta complexidade ou alguma coisa assim de inteligência artificial, mas ela é uma grande produtora de chip. Foi comprada pelos chineses há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos atrás. E, mais recentemente, há 1 mês e pouco atrás, o governo da Holanda resolveu retomar essa empresa. Ou seja, ele encampou essa empresa com o argumento que ela estava transferindo toda aquela produção de chips dentro da Holanda e levando para a China, e o governo holandês achou que aquilo era um perigo para a soberania deles, ou de tirar a tecnologia de lá, encampou, e é uma briga que está rolando até agora, né? Isso resultou em paradas de produção em montadoras de automóveis quase no mundo todo. Esses chips, esses componentes, eles eram fundamentais para montar carros em várias montadoras do mundo todo, e você tem aí uma disrupção na cadeia logística por causa disso, né? Ou seja, uma consequência nessa história toda. Ok? Deixa eu olhar aqui, que aqui eu não enxergo. Então, assim, qual que é o comércio, o novo comércio global da IA? Tá? Ele passa por acordos tecnológicos, né? Ou seja, você tem parcerias, né, já assinadas entre Estados Unidos e União Europeia, você tem Índia e países árabes também assinando acordos tecnológicos, transferência e uso de tecnologia, né? Então, isso está redefinindo o acordos de comércio global, porque isso vem no bojo de outros tipos de transações também. Ok? Existe uma questão de governança de dados, né? Então, quem domina os dados, quem tem os dados locais, por exemplo, tem toda uma questão de soberania envolvida, né? Onde estão seus dados? Meus dados não vão sumir, não ser sequestrados, de estar em outros países, etc. Existe toda uma preocupação disso, ok? A exportação extremamente controlada, né? Todas essas tecnologias sensíveis são sujeitas a regras bastante diferenciadas. Por exemplo, os Estados Unidos ele proíbe especificamente componentes, empresas, etc. A União Europeia, já ao contrário, tudo que você for exportar ou importar que envolve tecnologia sensível tem que ter uma autorização antes, e é um processo bastante burocrático, você não sabe exatamente como é que ele vai funcionar. Existe, né, toda uma discussão pela padronização ética, né? Quais são as normas aceitáveis ou não para a inteligência artificial, de como é que ela vai se comportar, como é que ela vai se trazer. Então, esse tema da soberania digital dentro desse contexto é um tema bastante aí, importante. Ok? Falar um pouquinho de como é que são as zonas de influência tecnológica hoje, falando de inteligência artificial. Hoje o mundo está nessa configuração. Você tem o bloco ocidental, tá? Que tem toda a questão de ética, algoritmo, privacidade, toda uma discussão em cima de regulação rigorosa, né? Tanto os Estados Unidos, a União Europeia está trazendo bastante isso, né? E o foco muito em segurança e toda a parte de direitos individuais dos coisas. Depois você tem um bloco oriental,
né, que você também tem essa questão da soberania digital, mas tem uma escala industrial, né, eu falei um pouco, Taiwan, própria Coreia, a China, né? Então, a China vem trazendo o próprio assunto, China, Taiwan, guerra, não guerra, etc., ele tem muito a ver com essa questão de inteligência artificial e o domínio de Taiwan nessas tecnologias sensíveis, né? Então, o foco é bem no domínio tecnológico, tá? E autonomia. Eu não preciso do Ocidente ou do Sul aqui para mais nada, tá? E depois nós temos o Sul global, né, que tem a questão da neutralidade como estratégia. Então, nesse mundo dividido entre Estados Unidos de um lado, China do outro, a gente quer ficar neutro nessa história toda, diversificado, né, que a gente consiga trabalhar um pouco nesses dois mundos, né, do mundo americano com o mundo mais chinês, tá? Que vem nessa linha, né, da África do Sul, Índia, Brasil, tá? E o foco é a gente ser mais neutro, usuário, aproveitar e a trabalhar toda a nossa inovação, ok? Algumas coisas muito interessantes. O Brasil ele tem uma posição muito boa quando você está falando de inteligência artificial. A gente tem uma questão que a gente tem que saber aproveitar isso, mas nós temos uma janela muito interessante, ok? Por quê? A gente tem um potencial, tem uma reserva muito grande dos minerais críticos, né? O Brasil é a segunda maior reserva do mundo, atrás da China, né? Mas ainda está em reserva. Na realidade, a gente não tem uma extração relevante no mundo, teria que investir, teria que trabalhar em cima disso, ok? A gente tem uma matriz energética limpa e abundante. O problema todo da inteligência artificial, quando você está falando, principalmente Europa e Estados Unidos, é a energia. Data centers, toda essa infraestrutura consome uma quantidade absurda de energia e água, né? Os Estados Unidos hoje não tem capacidade, ele consegue botar um data center no ar, mas ele não consegue ligar o data center por falta de energia. Eles estão revendo a questão da energia atômica, de energia solar, estão falando até de levar data center para o espaço para aproveitar a energia solar melhor, etc. E nós temos já disponível a energia limpa. Temos problema? Sim, nós temos energia, mas não temos distribuição. Então, eu tenho energia, mas eu não tenho... Onde eu preciso do data center, a energia não chegou aqui ainda, ok? Nós temos uma base industrial muito forte, consumidora desse tipo de coisa. Então, assim, todo o sistema agritech, né, para quem não sabe, você já tem muito uso de inteligência artificial dentro do agrobusiness, né, e trazendo uma vantagem competitiva muito grande. A gente tem uma capacidade logística, por causa das questões brasileiras, etc., a gente já tem muito uso de tecnologia também dentro dessa parte logística, tá? E também todo o lado financeiro, né? O Brasil também tem uma demanda enorme nesse sentido, tá? E, no final das contas, né, é uma tradição do Brasil, etc., a gente tem uma posição neutra, né, que pode ser uma vantagem nesse caso, ou não, dependendo como é que a gente usar. A gente ainda tem alguns desafios, né, a gente ainda tem alguns riscos, né, a dependência tecnológica, né? O Brasil ele ainda não tem uma capacidade relevante de trabalhar grandes modelos de linguagem, por exemplo, ou alguma coisa assim. A gente já tem algumas iniciativas, mas, no final das contas, quem domina isso hoje é americanos, depois europeus e chineses. Aqui a gente ainda tem muito pouco.
A gente tem essa questão da exposição de informação, vazamento de dados, né, LGPD, etc., que é um risco muito grande, né? A gente tem uma regulação que está defasada, o Robert passou um pouco isso, né? A gente tem uma primeira legislação saindo agora, começando a valer em janeiro agora de 2026, que é muito voltada para essa questão dos data centers, para ver se a gente consegue se posicionar como país como data centers enormes, etc. Mas ainda falta, e está em discussão, toda a regulação, quando se fala de inteligência artificial. Ok? E aí depois um pouco aquele vário problema brasileiro, né? Essa falta de coordenação quando se fala de Estado e o privado, né? Ou seja, como é que você tem que pegar e combinar esse jogo entre governos e iniciativa privada para que você tenha marcos regulatórios, você tenha segurança jurídica, você tenha um caminho a seguir para que principalmente o setor privado entre aí mais forte com investimentos, ok? Então, fechando, né? A gente está vivendo essa nova frente, né? Que o código é uma nova frente diplomática, né? É um grande desafio, né? Os algoritmos, etc., eles são tratados como altamente estratégicos, né? A gente precisa definir um pouco a nossa identidade, o que a gente quer, o que a gente precisa fazer, né? Eu acabei de falar, se você não definir isso, você não tem aí o investimento suficiente, principalmente no lado privado, e definir se a gente vai ser usuário, se a gente vai ser provedor, ou se a gente vai ser protagonista nessa história. Ok? Aí só uma opinião. Na realidade, para a gente ser protagonista, a gente teria que estar rodando e trabalhando grandes modelos de linguagem. Isso é muito dinheiro, aqueles investimentos de 50, 100, 200 bilhões que vocês ouvem por aí, a hora que a Google está anunciando investimento, a Meta está anunciando, a própria IBM, etc. E tal. É um investimento muito pesado, talvez, para o Brasil, né? Mas ser provedor, talvez, é a nossa porto seguro. Ser provedor é pegar aquilo e transformar aquilo em aplicações práticas que possam ajudar tanto o governo quanto as empresas a trabalhar dentro desse modelo de inteligência artificial. Isso é uma coisa que naturalmente a gente tem, tá? Ou ser usuário, né? Eu não faço nenhuma coisa nem outra, eu só vou pagar para algum país do mundo, né? Para me prover e fazer minhas aplicações, ok? Então, a gente pode ser relevante, né? Se a gente trabalhar na soberania estratégica, né? Se a gente trabalhar essa questão da inovação setorial, que eu falei, né, aproveitar essas fortalezas que a gente tem no agrobusiness, no financeiro, etc., para sair do outro lado. Construção dessas parcerias todas, né, a gente pode ter parcerias com vários países no mundo, é a tradição brasileira, ok? E precisamos ter essa visão aí a longo prazo, que isso daqui é um caminho, e não é um caminho rápido, você não passa de um estágio para o outro. Lembrando que assim, pode dar a impressão que a inteligência artificial é uma coisa nova, né? Que está se falando aí principalmente desde 2022 para cá, nos últimos 3 anos, mas a inteligência artificial é um negócio de 1940, não é um negócio tão novo assim, né? Mas foi muito investimento para chegar numa a hora que ele efetivamente floresceu e o grande público conheceu. Então é isso. Queria passar para o Fabrício agora. Bruno. Né? Obrigada. Vou só pedir uma salva de palmas.
Uma visão um pouquinho diferente, né? O quê? Uma visão um pouco diferente da inteligência artificial. Sim, mas é super necessário. Acho que estamos aqui para isso, né? Estamos discutindo sobre um tema que é novo, que tem diferentes visões e perspectivas. E eu já vou passar a palavra para o Fabrício, mas só quero fazer uma consideração. A gente não conseguiu resolver uma série de questões em termos de Brasil, né? Não, por exemplo, você falou a dificuldade de coordenação regulatória, eu vou acrescentar a dificuldade de coordenação e convergência regulatórias, que na área internacional a gente passa por desafios enormes na convergência com tratados internacionais e a coordenação entre os diferentes entes federativos e todas as, enfim, órgãos e autarquias. Quer dizer, a gente não conseguiu resolver essa questão sobre diversos compromissos internacionais e agora temos que resolver isso num contexto que é novo para todos, que é a inteligência artificial. Então, e além de ser novo para todos, a inteligência artificial traz um componente que é um desafiador, que é a velocidade. Sim. Sim. É um negócio com uma velocidade impressionante. Sim. Embora ele tenha um efeito, né, da primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, lá do vapor, etc. e tal, só que ali demorou anos para você trazer isso. Sim. Nós estamos e agora é uma velocidade... rodando numa velocidade da luz, quase. Exatamente. E aí caímos sempre naquela máxima, né? O direito que corre atrás, quer dizer, a regulação, o direito que correm atrás do fato social, isso também sempre foi um desafio, essa regulação, até para que o fato social seja exatamente decifrado. E agora, com a inteligência artificial, isso ganha uma velocidade incontrolável e todos os desafios que vêm desse contexto, né? Você quer ver um exemplo? A gente fala muito sobre a questão de dados, né? Compartilhamento de dados, privacidade, direito autoral, tudo isso a gente quer controlar, não é isso? Uma das discussões. Sim. Um dos pilares da discussão da regulação de IA. Gente, já foi. Todos os dados que existem na internet, que seja público, etc. e tal, ele já foi processado, ele já está lá dentro, é impossível tirar mais. Sim, com não certeza. adianta mais eu regular, etc., porque a gente não sabe nem como tirar alguma coisa de lá dentro, mais uma altura dessa do campeonato, entendeu? Exatamente. Bom, vamos ver o que a IBM acha disso tudo. Fabrício, desculpe fazê-lo esperar tanto, mas você tem essa parte de 20 minutos do nosso painel. Obrigada. Eu vou ficar de pé. Sim, por favor, alguém se levanta nesse painel. Bom, pessoal, obrigado, prazer estar aqui. Vou dividir uma visão mais... Não vou focar tanto no problema, vou focar mais onde como é que a gente usa isso e os desafios que a gente tem na perspectiva empresarial, que é quem, no fundo, acaba movendo essa máquina para frente, são as empresas que refletem na sociedade e por aí vai. Então, o Bruno comentou, né? IA é um troço... Primeiro que é um tema super amplo. Ele é um guarda-chuva de um monte de tecnologia que está embaixo dessas duas letrinhas, né? IA. Então, ali tem visão computacional, tem processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, tem um monte de coisa. E essas combinações é o que fazem a diferença. Então, o IA nasceu lá na década de 50, final da década de 40, início de 50, com o Alan Turing, numa conferência lá em Dartmouth, nos Estados Unidos. E o homem sempre buscou sempre teve essa ansiedade de conversar com a máquina. Você pega os filmes de ficção científica da década de 80, 70 abordavam muito esse tema, os Jetsons abordavam esse tema, os Jetsons hoje já são uma realidade, temos robô aspirador, temos uma academia cheia de IA, fazendo um monte de carro que voa, então já estamos vivendo essa época. Eu tenho 15 anos na IBM, então eu fiz a primeira onda de inteligência artificial no Brasil, como o IBM Watson, que era quase que um cotonete para IA, né? Eu falei, joga no Watson que ele resolve, e não era nada disso. E agora eu volto, né, para liderar a área de dados, IA e cibersegurança, que está comigo também, num outro momento. No momento pós-ChatGPT em 2022, que coloca a IA de novo no topo das agendas. E esse é o legal. Porque dessa vez veio com um tal de IA generativa, que nada mais é do que uma inteligência artificial que gera conteúdo. Não tem nada a ver com superar a inteligência humana, não. É só uma IA que gera conteúdo baseada em um treinamento de uma quantidade absurda de dados.
E por que isso é importante? Porque quando ele vem com esse hype de IA, ele impulsiona uma série de inovações e torna viável uma série de projetos que até então estavam um pouco adormecidos. E aí você vê ChatGPT, DeepSeek, Manus, todo dia tem um negócio novo de IA aparecendo. Plataformas de automação N8N, Agnos, Langflow, todo dia. Eu que sou do segmento, tenho dificuldade para conseguir acompanhar tudo. E olha como é que a curva do uso de inteligência artificial mudou. Até 2023, né, final de 22, ela estava quase plana, que é esse gráfico de cima aqui. Quando aparece o GenAI, a curva inclina de uma forma bem agressiva. A mesma coisa, o uso de IA em processos de negócio. Ela decresce até 22 e depois em todas as dimensões de uma pesquisa que a gente fez junto com a McKinsey. Então, você vê usar o IA em uma ou mais funções, 2, 3, 4 e até 5 ou mais. Um pouco mais suavizado, mas volta para o hype. E a gente acredita que 26 é um ano de escalar inteligência artificial. E junto com isso, como você impulsiona o poder computacional, a sofisticação dos algoritmos e uma capacidade praticamente infinita de armazenamento de dados, faz com que os algoritmos superem as capacidades humanas de forma muito mais rápida. Então, se pegar a primeira linhazinha ali, a vermelhinha, é a capacidade do computador reconhecer a escrita humana. Ela levou praticamente 15, 16 anos para chegar num grau semelhante ao do humano, que é ler um papel manuscrito e falar, aqui tem uma palavra, tal, 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 um texto com contexto. Se pegar a última, 2024, que mostra a capacidade de gerar questionamento de nível de PhD ou de gerar textos relacionados a teses de nível de PhD, foi praticamente um ano para superar ou ser equivalente à capacidade humana. Então, isso abre muitas fronteiras para o uso combinado dessa tecnologia. E não por acaso, né, o Hugging Face é um dos maiores marketplaces, definido de forma muito simples, né, de modelos, sejam eles LLMs, né, os Large Language Models, ou modelos de linguagem extensas, ou os SLMs, que são os Short Language Models, Small Language Models, que são os modelos de linguagem pequena. E eu vou explicar por que eles são relevantes. Você tem mais de 1 milhão. 1 milhão. E aí, Bruno, para você não ficar tão triste, que você falou que a gente não faz LLM, entre os top 10 modelos mais baixados da comunidade, tem um brasileiro feito aqui na PUC Rio, está entre os top 10, acho que ele está em 8º ou 7º lugar, se eu não me engano. Então, a gente não gera tanto, mas tem umzinho lá para... Tem umzinho, está igual ao meu América, né? O nome aqui do auditório é Juliette Coutinho, eu estou me sentindo em casa, sou torcedor do América aqui do Rio. Então, é pobre, mas é limpinho e está presente em todos. Ano que vem, Copa do Brasil, estamos juntos. E qual é o impacto disso na nossa realidade? Eu estou na área de tecnologia há muito tempo. Então, a gente tinha, quando eu entrei, eu trabalhei num banco aqui do Rio de Janeiro, o Banco Bozano Simons. A gente devia ter, sei lá, umas 50, 100 aplicações que a gente cuidava para fazer o banco inteiro funcionar. Hoje, quando você vai dentro de um banco do mesmo porte, com a mesma vocação, você tem milhares. São aplicações que já foram criadas pela IA. Só que isso trabalha tudo de forma integrada, né? Uma acoplada na outra, uma conectada na outra. Então, a gestão também complicou. Então, se a gente usa IA para gerar, a gente tem que usar IA também para gerir. E isso começa a permear de forma quase que orgânica em todos os pilares e silos da organização. E o que o Bruno comentou é verdade. Quase todos os dados públicos da internet estão disponíveis já nos modelos. Naquele 1 milhão lá do Hugging Face, você acha modelo para tudo. Construção civil, automotivo, não sei o quê. Imagina um, tem lá. Agora, o que faz diferença dentro do mundo empresarial, que é o 1% que está dentro do firewall das empresas, que é a inteligência de mercado da minha empresa, esse ainda está
difícil de acessar. Então, o diferencial competitivo da Stefanini, da IBM, está dentro do sistema da Stefanini da IBM. Esse não está lá no LLM. Então, é aqui que mora o segredo, é aqui que mora o dinheiro e é aqui que mora o diferencial competitivo. Então, muita gente experimenta inteligência artificial, porém, pouca gente usa de forma real. Olha que coisa interessante, né? Muita gente quer fazer, usa, experimenta, testa, mas a taxa de conversão é baixa, 25%, 1/4 dos experimentos eles acabam virando um projeto ou um elemento central, um elemento associado dentro de uma estratégia de uma empresa. E por isso que a gente acredita que, tanto numa inteligência artificial soberana, quanto numa inteligência artificial empresarial, ela passa por, basicamente, 3 postulados, né? Ela tem que ter capacidades híbridas de ser executadas em qualquer lugar, seja numa nuvem local, dentro do meu data center, onde quer que seja. Ela tem que ter abertura seletiva, então ela é aberta por definição, mas eu posso controlar o que eu quero abrir e o que eu não quero. E tem que ter uma governança muito, muito forte, para que eu possa preservar padrões de confiança, transparência e explicabilidade de forma escalável. E esses elementos fazem com que a gente consiga ter uma plataforma realmente eficaz e eficiente para o âmbito empresarial e até mesmo para o âmbito nacional. Na nossa declaração pública de cloud e a soberana, esses 3 elementos são a base. É o soberano por desenho. A gente não faz algo para depois pensar em como tornar soberano. Você já desenha ele dessa forma. Isso muda todo dia. O que lançou ontem talvez já não sirva hoje. Afeta a forma como nós trabalhamos. A gente tinha 8 anos de educação formal, mais 5 de universitária, mais 3 de preparação nas empresas, para usar aquilo por vários anos. Agora a gente tem a mesma educação formal, universitária, chega na empresa, o que se aprende hoje já não serve para daqui a 6 meses, tem que aprender outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então o período de abstração está muito curto, e a velocidade com que isso muda está muito dinâmica. Então, o segredo deixa de ser como é que eu aprendo tudo para ser como é que eu combino as coisas. Mais ou menos, quando eu fui fazer meu mestrado, eu entendi que eu não conseguia estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo. E aí eu e meu grupo, a gente se dividia para... Tu pega esse pedaço aqui, pega aquele outro, depois a gente junta. Não tinha ainda GPT para fazer resenha, né? Então tinha que ser na munheca mesmo. Então a gente se ajudava e a coisa saía. E aí, quando a gente olha essas especializações, né, a gente vem acompanhando no tempo, a gente vem da IA que conversa, que era a nossa ansiedade enquanto humanos, queríamos conversar com as máquinas, né? Me dá isso, faz aquilo, Alexa, toca música. Então, isso hoje está resolvido. Para uma IA que prevê e otimiza, IA tradicional, não tem nada de generativo aqui, IA machine learning super bem exercitado, explicado, já tem auto machine learning para você não ter nem perder tempo selecionando qual é o melhor algoritmo que vai usar. Para uma IA que gera conteúdo, então você consegue navegar entre contextos, né? Você pega o chatbot, que é o exemplo mais clássico, ele falava muito bem sobre um tema, hoje você pode ter um chatbot múltiplo, né? O GPT é um exemplo dele, você fala de qualquer coisa. Se ele vai falar bem ou mal, certo ou errado, aí é outra questão para a gente debater, mas dá para você cruzar domínios. E a nossa próxima, que já é uma realidade fronteira, é a IA que trabalha, sem supervisão. É a IA dos agentes, que desempenham tarefas humanas com ou sem supervisão, e em muitos casos a sem supervisão já é uma realidade. Ah, mas isso vai acabar com o emprego de muita gente. Sim, mas também vai criar emprego para muita gente. As projeções do Banco Mundial, do World Economic Forum, por exemplo, do Banco Mundial não, é que até 2030, 92 milhões de postos de trabalho serão extinguidos.
Na mesma previsão, 170 milhões de novos serão criados. Então, o saldo é positivo em 77, que condiz com todo o grande salto tecnológico que a humanidade teve desde a época lá da Revolução Industrial, etc. Então, as previsões mais pessimistas, eu, enquanto, né, economista de formação, eu tenho uma tendência a pegar o lado mais otimista da história. Vai gerar mais riqueza, vai gerar mais bem-estar, vai gerar mais qualidade de vida para o mundo de forma geral, se utilizada de forma correta. Então, na linha do tempo, quando a gente olha no ponto de vista de uma empresa de tecnologia, essa é a linha do tempo. 23 começa a experimentar, 24 a gente faz as provas de conceito e produção. Esse ano, muita gente experimentando a gente, e 26, o ano da escalada das empresas. Então, a gente acredita que ano que vem vai ser fundamental para determinar o quanto que aquela curva que eu mostrei para vocês lá no começo, ela segue crescendo, ou se ela vai entrar em estagnação e ficar mais uma retinha. Ali são imperativos, né, que por que cada coisa dessa. E quando a gente olha para o mundo de negócios, a gente fala sempre desses 3 pilares, né, o IA, dados e governança, assistido por interfaces de conversação. IA, para você poder exercitar os modelos, treinar modelos, escolher o melhor modelo. Os modelos, eles são uma combinação. O ChatGPT sozinho não faz nada, nada de interesse empresarial, os modelos da Meta não fazem nada sozinhos, sim a combinação deles. Modelos grandes com modelos especializados por indústria, com conhecimento específico que gera diferencial competitivo, instrumentando dados, enriquecendo dados, trazendo dados como o motor que vai mover essa máquina, com muita responsabilidade, ética, transparência, explicabilidade, e uma governança para prevenir o que a IA faz, né? Ela alucina, ela derrapa, ela sai do seu propósito de acordo com o uso, e isso é extremamente relevante quando a gente fala do uso aplicado. Os agentes e assistentes vão transformar a forma de fazer negócios. Hoje a gente já fala entre agentes conversando com agentes e desempenhando tarefas de ponta a ponta dentro das empresas. Isso aqui é uma figura de um ecossistema que não para de crescer. Então, nomes ali que vocês vão bater o olho, vão ver nomes conhecidos e outros não tanto. Então, você vê SAP e UiPath, que são empresas, Workday, são empresas do mundo corporativo fáceis de reconhecer, como Cru AI, Appian, Argus, são novas tecnologias que começam a fazer parte desse ecossistema. E a gente não falou isso tudo de Araque, né? A IBM publicou nos seus resultados do ano passado. A gente usou dentro de casa primeiro, antes de levar ao mercado. A gente estimou que em 2 anos, de 22 a 24, a gente ia conseguir uma economia de escala em produtividade e custos na ordem de 2,2 bilhões de dólares. E a gente conseguiu, na verdade, 3,5. Deve chegar ao final de 25 em torno de 4. E aonde que a gente conseguiu isso? Ali, ó. Isso aqui está no nosso relatório, então é auditado, não é marketing, então, nem vendas. Parte de suporte para clientes, automações de tarefas repetitivas, compras inteligentes, onde o agente realiza cotação, negociação e contrato, 2 bi de economia. RH, a gente tinha um RH dentro da companhia que tinha um NPS de 19. O NPS virou 75, né? O Net Promoting Score, que é uma medida de satisfação. Então, não é só em dinheiro, não é só em aumento de produtividade, é também em satisfação. E o detalhe mais legal, tá? A companhia não ficou menor com isso, ela ficou maior. A gente contratou mais gente. A gente tirou gente que fazia trabalho repetitivo, contratou mais desenvolvedor, mais profissionais analistas. Então, assim, a empresa não teve um problema de falta de emprego. Na verdade, a gente contratou mais. Então, é falsa essa percepção de que isso aqui vai acabar com o trabalho. Na verdade, vai sim demandar um reskilling muito grande, né? A gente retreinar muita gente, mas essa é a realidade que a gente vai ter que enfrentar. Então, a gente inverteu a ordem aqui, né? A IA ia ser a base para o geopolítico e para o global. A gente fez ao contrário.
mas é como a gente vê, é como é a realidade de hoje. A IBM hoje, eu acho, talvez, ela estava ali entre as top 3 maiores exportadoras de serviços de tecnologia do Brasil. Então, o Brasil tem muito potencial para se posicionar como um forte player nesse mercado, seja como provedor, seja como um fornecedor de destaque, e ter um protagonismo que merece. E o tempo é agora. Se a gente esperar um ano, a gente perde essa janelinha. Roberta, com você. Bom, que aula, né, gente? Você sabe que eu era IBMista também, né? Então, é bom ouvir como vocês falam, né? Essa linguagem toda muito, muito interessante. Bom, eu tenho 2 minutos para uma pergunta e tem que ser uma resposta bem objetiva. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta para os nossos painelistas. Coloquei tantas regras. Advogado moderando é assim. Coloca um monte de regra, ficaram com medo. Ninguém? Por favor. A inteligência artificial, ela está acabando, né? Nós estamos indo para quanto? Não, antes de responder, em 1972, quando eu estava fazendo o planejamento tributário das vendas direct sales da IBM, matriz para o governo brasileiro, tinha uma piada que foi capa do Time, assim, no meio da revista, tinha 2 caras saindo do restaurante em Nova York, fumando um cigarro de barriga cheia, e um mendigo no banco da praça. Aí um fala para o outro, coitado do Bill, tirou 15 dias de férias e que chegou à conclusão que ele estava irreversivelmente obsoleto. Era um gerente da IBM. A computação quântica, ela, no fundo, ela já é uma realidade. Por acaso a gente lançou ontem o nosso novo chip, né, o Nightwalk, lá, que é o processador de mais de 100 qubits, que é a medida de processamento do quantum. Tem umas visões mais apocalípticas, né, de que o quantum acaba com a cibersegurança do mundo, tal. Eu sou mais cético, como acadêmico também, eu sou mais cético em relação a isso. Acho que o quantum, ele rompe fronteiras em algumas coisas. Por exemplo, novos materiais. A computação quântica é muito boa para isso, né? Então, a gente, como o Homem de Ferro fala lá para o Jarvis, cria um novo elemento, a computação quântica vai abrir essa fronteira para a gente de forma viável. Hoje é viável, só que leva muito tempo, né? Levaria anos fazendo as combinações em computação clássica. Mas a nossa aposta, inclusive, é numa combinação entre computação quântica e clássica. 2030, entre 28 e 30, ela fica viável comercialmente, ou seja, a gente vai ter as empresas com aplicações que vão se beneficiar da computação quântica, mas ela não mata a inteligência artificial como a gente conhece. Ela vai turbinar algumas áreas e vai continuar tendo espaço para questões do dia a dia das empresas. Problemas hoje que a gente tem, por exemplo, de otimização de rotas, que tem alguns limitadores matemáticos nessa conta, deixam de existir. Aí a gente vai poder fazer realmente uma relação de N para N muito mais poderosa. Mas vai ser revolucionário, da mesma forma que a computação pessoal foi, mas eu acho que é incremental, e não um cataclismo assim, apocalíptico. Muito bom, obrigada. Bom, eu quero agradecer os meus painelistas, Fabrício e Bruno, e ao Robert, que precisou sair, porque ele tem um compromisso em outro estado e tinha um voo, por isso ficamos sem a presença dele aqui, e dizer que foi ótimo conversar com vocês. Eu acho que essa conversa é só o início nesse ambiente de comércio exterior, para que a gente possa conversar, e eventualmente num evento específico, sobre e comércio exterior, mas com vários painéis, e a gente consiga discutir tudo isso com mais calma. Então, muito obrigada a todos. Vamos dar a vez para o próximo painel. Obrigado, alô. Muito obrigado aos senhores e a senhora Roberta, pelos participantes deste painel de número 4, como a inteligência artificial está redefinindo o comércio mundial.